o Apocalipse e Átila e a Marino falando que o seu carro elétrico só tem como ser chinês. Elétricos, onde eu exponho várias inconveniências deles que não são divulgadas na hora da gente se informar. Agora é hora de comentar por que os carros elétricos são inevitáveis e porque quando você tiver um carro elétrico, se você tiver um carro, ele certamente vai ser chinês, pelo menos em parte. E como que o Brasil poderia ser um exemplo mundial nesse quesito, de novo, mas a gente está deixando essa chance passar. Mas antes de seguir com o futuro dos carros, que tal falar sobre o futuro da sua educação? E lá vem Esse jabá? vídeo aqui tem o apoio da hashtag treinamentos. Para você que quer aprender as principais ferramentas. Não foi só aqui no Brasil que a chegada de carros elétricos chineses, ou a possibilidade disso, mudou o mercado automobilístico. Em 2011, o CEO e maior investidor da Tesla, que é a marca que mais popularizou os carros elétricos modernos, não parava de rir da possibilidade de uma fabricante de baterias chinesa chamada BYD, que estava diversificando de fazer baterias de celulares para fazer carros elétricos, poder um dia concorrer com a Tesla. Corta para janeiro de 2024, quando ele disse que, sem barreiras comerciais, vulgo intervenção do Estado americano no livre mercado para poder proteger a sua marca, os fabricantes de carros elétricos chineses iam, aspas aí, demolir os rivais. E em maio de 2024, quando o presidente dos Estados Unidos anunciou que eles vão taxar carros chineses com 100% de imposto. O que inclusive deixa... Ainda está mais barato que um Tesla, porque a BYD lançou um modelo agora que custa $10 mil. Eu acho que o Tesla é mais caro que isso, né? Possibilidade de que eles ainda seriam competitivos com imposto de 50% ou 70%. Mas enfim, essa preocupação vem justo quando a BYD começou a disputar com a Tesla o posto de maior fabricante de carros elétricos do mundo. E esse dono sabe do que está falando quando ele diz que não dá para competir com marcas chinesas, afinal a Tesla usa baterias da BYD em alguns carros aqui, né? E quase metade das suas baterias vem de fornecedores da China. A Tesla tem uma fábrica gigante em Xangai. Gigafactory, que chama? Em 2012, os apresentadores do programa britânico de carros Top Gear, da BBC, fizeram um episódio tirando sarro dos carros chineses bizarros que tinha na época. Só que o programa terminava com um plot twist bem presciente. Eles terminavam mostrando os carros mais recentes de marcas como a JAC e comentando como eles já tinham avançado muito em alguns anos. Aí terminavam falando que, se esse avanço continuasse nesse ritmo, logo todo mundo estaria usando carros chineses, incluindo no Reino Unido. Bom, a gente chegou lá e eles acertaram muito. A BYD disputa com a Tesla a liderança em venda de elétricos e mesmo aqui no Brasil, com toda a carga de imposto que nós temos, eles já vendem o que os americanos sonham em um dia talvez ter, que é um carro elétrico abaixo de $25 mil. E até a Tesla... Já tem, né? Já tem um carro abaixo de $10 mil, um carro elétrico da BYD. Colhe desse salto chinês, já que a fábrica da Tesla na China já é a mais produtiva da marca, mesmo fazendo carros com uma qualidade muito superior aos feitos pela sede original da Tesla nos Estados Unidos. Sim, Teslas chineses pontuam entre os carros mais confiáveis onde são vendidos, enquanto os mesmos modelos feitos nos Estados Unidos pontuam entre os piores. Por que será, né, gente? Por que será? Deixa aí nos comentários aí, por que vocês acham que é? Por que vocês acham que aqui na China os carros da Tesla são produzidos, são melhores do que os produzidos nos Estados Unidos? Por que será, né? Rolou uns acidentes feios nos últimos anos com Tesla aqui na China e o governo simplesmente sentou a mão na empresa e falou, olha, vocês têm que melhorar. É simples assim. Esse salto enorme que a indústria automobilística chinesa deu tem muitas lições importantes sobre como investir em ciência e tecnologia pode trazer ótimos resultados, especialmente quando isso é combinado com planejamento e incentivo. Pode parecer que feitos como certas marcas, sendo as mais vendidas no mundo, ou até certas preferências e vocações de mercado, como chineses com carros elétricos, ou americanos com SUVs monstruosas, ou japoneses com aqueles carros super compactos e muito bem feitos, e brasileiros com carros movidos a álcool, são tendências locais, ou grandes feitos de empreendedores inovando livremente, só que também são o resultado direto de interferência do Estado e planejamento de longo prazo muito bem combinado. Por que será, né? Os carros minúsculos do Japão, por exemplo, que são os kei cars, eles são veículos feitos dentro de um padrão que o governo japonês criou para poder estimular a indústria automobilística interna e tornar carros mais acessíveis para as pessoas e até para o comércio, onde carros pequenos e de baixa potência têm descontos de impostos e não precisam obedecer algumas restrições de circulação ou de vaga para estacionar.
E na linha das varandas gourmets que eu já expliquei, esses carros acabaram caindo no gosto dos japoneses e ainda continuam populares mesmo com a diminuição desse incentivo, desse tipo de incentivo a partir de 2014. Tanto que até aqui o Jimmy, que é um 4x4 da Suzuki, que começou como Kei-Car, faz sucesso. Ou seja, não é que os japoneses tenham carros pequenos porque eles gostam. Eles passaram a gostar de carros pequenos porque era o que podiam ter. O mesmo aconteceu com os americanos na direção contrária. Em 1975, eles também passaram leis para incentivar carros menores e mais econômicos com a crise do petróleo. Só que um tanto de lobby fez com que caminhões ficassem de fora dessa restrição e atendessem a outras normas bem menos restritas de consumo. E aí adivinha o que entra na categoria de caminhões? Veículos 4x4 altos e veículos muito pesados. E aí o que os fabricantes passaram a fazer que dava muito mais lucro do que compactos econômicos? Carros 4x4 enormes, ou melhor, caminhões que para funcionar como carros são recheados de itens de luxo e conforto, que são as SUVs. Elas consomem muito mais combustível do que os carros que substituíram, mas com bom gasto em publicidade conseguiram tornar esse tipo de carro o mais vendido no país. O que provavelmente continuaria mesmo sem as leis de incentivo atualmente. De novo, não é que americanos têm SUVs e picapes enormes porque eles gostam de SUVs e picapes enormes porque é o que podiam ter. E é assim que a gente entra em como a China se tornou o país líder em carros elétricos. Ao invés de simplesmente aceitarem que um dia as pessoas vão estar interessadas em elétricos e deixarem o mercado se resolver, o governo chinês percebeu que podia usar a demanda por carros para saltar por cima do atraso que tinham em relação à tecnologia de carros de outros países. Para a sorte deles, o ministro da Ciência e Tecnologia que assumiu em 2007, Wang Gang, era um engenheiro automobilístico que tinha trabalhado na Audi na Alemanha. Para a sorte deles. Como se isso não tivesse pesado, provavelmente, no currículo do cara para ele ser escolhido ministro, né? E acompanhou de perto o lançamento do primeiro Tesla em 2008. Os europeus já desenvolviam carros a combustão muito mais eficazes, os japoneses já desenvolviam os híbridos mais avançados, e aí, ao invés de correr atrás da liderança alheia, podiam saltar direto para o futuro e partir direto para os carros elétricos movidos a bateria. Na linha do que eu comento no vídeo sobre inovação chinesa e a Xiaomi, ao invés de copiarem outros carros, roubaram a inovação. Até que enfim, hein? Xiaomi, não é Xiaomi, gente, é Xiaomi. Só que não fizeram isso começando com carros como a Tesla. Fizeram isso com um Programa Nacional de Veículos Elétricos que incluía motos, para as quais a Geely, que hoje é a dona da Volvo, precisou desenvolver baterias mais leves, e ônibus, para os quais a BYD precisou desenvolver baterias muito mais robustas e muito mais capazes de aguentar mais de 18 horas de trabalho por dia. Inclusive em Shenzhen, todos os táxis, se eu não me engano, são elétricos e todos os ônibus também já são elétricos. Ou os táxis eles estão no processo de substituir tudo, tem alguma coisa assim, mas os ônibus já são. Inovar em baterias para outros eletrônicos já dava para o mercado chinês um começo muito adiante na eletrificação dos carros, tanto que a BYD começou como uma fabricante de baterias de celulares para marcas como a Nokia, que depois comprou uma fabricante de carros e transitou para esse mercado. E usou a sua interação como fornecedora da Toyota e outras montadoras para partir para os próprios carros elétricos. E isso ainda traria outros benefícios, como reduzir a poluição nas cidades, que pode parecer uma coisa secundária, só que a poluição que os veículos emitem pode ter uma influência enorme. E transitar para carros elétricos pode literalmente salvar vidas por diminuir a emissão de gases poluentes dentro das cidades, que é onde as pessoas estão mais concentradas. Mesmo em países como a Alemanha, que tem uma matriz energética que emite muito gás carbônico, ou em situações como a Tesla, usando geradores a diesel escondidos para poder alimentar os carregadores dos carros elétricos em períodos de alta demanda. Aí se fosse na China, hein? Imagina se fosse a BYD usando geradores para gerador a combustível, a gasolina, né, para carregar carro elétrico. Imagina se fosse, né? Imaginando que nessas condições um carro elétrico carregado com essa energia mais poluente emitisse a mesma quantidade de gases de efeito estufa que um carro a combustão, ou até mais, só pelo fato dessa emissão acontecer na usina, onde os geradores estão muqueados, fora de um grande centro, isso já tem um efeito enorme na qualidade do ar que a gente respira. Isso é verdade. Só por esse tipo de benefício, se a gente quiser avançar na melhora de saúde e de qualidade de vida das pessoas,
os carros elétricos são um ganho que pode se tornar obrigatório. Aqui no Brasil, com a implementação do Programa Nacional do Álcool, que é o Proálcool, em 1975, quando a gente contornou a alta do petróleo usando o etanol da cana-de-açúcar como combustível, ao invés de keycars ou SUVs, como o etanol emite menos monóxido de carbono, material particulado, chumbo e outros poluentes que eram comuns em motores a gasolina daquela época, a qualidade do ar melhorou muito nas grandes cidades. Ou melhor, ela foi menos piorada pelos veículos. Ainda hoje, mesmo depois da gente ter muito mais carros na rua, e mesmo com a poluição horrível que São Paulo pode ter no inverno, meu estado aqui, a qualidade do ar ainda é melhor do que o ar que se respirava na década de 80, graças ao uso do etanol puro ou misturado na gasolina num primeiro momento, e também depois ao controle de emissões com regulamentações que foram criadas desde então. Só na Grande São Paulo tem um estudo da empresa de pesquisa energética de 2023 que estimou que mais de 370 mortes são evitadas por ano com a redução da poluição do ar pelo uso do álcool, sem levar em conta os custos de hospitalizações por problemas respiratórios e outras economias. Só pensando nos anos de vida ganhos com menos poluição, o estudo estimou um ganho de 25 bilhões de reais por ano com o uso do etanol. E o efeito do desenvolvimento de venda dos carros elétricos nas maiores cidades chinesas foi na mesma linha, nelas a qualidade do ar também melhorou. Mas isso aí não é chinês. Isso é um Suzuki. Isso aí tem cara de ser japonês. Melhorou. E sim, brasileiros não usam carro álcool ou carro flex por aqui no Brasil porque a gente acha legal e queria testar. Verdade. E tudo ficou por conta do mercado resolver. Claro que Você não. consegue abastecer o seu carro flex com álcool em quase qualquer posto, porque desde 75 o governo financiou a produção de cana-de-açúcar, reduziu o imposto da produção de etanol e dos carros a álcool, criou reservas estratégicas e obrigou os postos de combustível a venderem o álcool hidratado, que tirava o mercado de derivados de petróleo que esses postos já ocupavam. O resultado é que o nosso uso de álcool virou o caso mais bem-sucedido do mundo de um combustível alternativo. E esse investimento e os subsídios voltaram com o combustível que a gente deixou de importar. Entre 75 e 89, o governo investiu cerca de 4 bilhões de dólares. Entre 76 e 2005, economizamos quase 70 bilhões de dólares em importação de petróleo. E na mesma linha do Proálcool, o governo chinês passou a incentivar carros elétricos a partir de 2009. Investiram na criação de empresas, criaram subsídios para os carros elétricos e criaram programas para a transição da rede de transporte para veículos elétricos, o que gerou a necessidade de um sistema de abastecimento de veículos elétricos robusto em grandes centros urbanos. Justamente. Até porque a autonomia dos carros elétricos, assim, aqui na China tem carro elétrico aí de 800 km por hora. Mas no verão, né? No inverno a bateria não dura, sei lá, dura menos que a metade disso. Esse inverno agora foi bem rigoroso, né? No início do ano. Teve muito caso do pessoal indo para o norte durante o Ano Novo Chinês e tinha batido uma frente fria pesada por lá e a galera simplesmente ficou sem carga no meio da viagem. E não tinha nenhuma... Muita gente, né, ficou sem carga no meio da viagem e não tinha carregador por perto. Assim, é uma parada que às vezes é complicado. Daqui dentro das cidades é mais tranquilo, né? Tem carregador para tudo. Aqui perto de casa tem, do lado da minha academia, tem várias estações de carregamento de carro, mas no meio da estrada ainda não é tão comum. O que eu comentei que falta por aqui no Brasil, e a gente já soube fazer isso com o álcool. E não foi por acaso. Se você acha que os Estados Unidos são um exemplo de que o mercado pode resolver sozinho o problema de carregamento de elétricos, mesmo deixando de lado situações como a Tesla, usando geradores a diesel escondidos, espera para ver quem é que vai fornecer os carros elétricos para o mundo daqui por diante. Com a garantia da compra de ônibus e táxis pelo governo chinês, várias empresas puderam inovar, sabendo que os seus produtos seriam comprados sem depender de um mercado mais volátil, que é o de consumidores finais. Investimento e amparo do Estado estão por trás do sucesso de mais de uma montadora do mundo, mesmo sem você perceber. Depois que os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra e ocuparam o Japão, eles seguiram... Os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra. Pô, Átila, tava indo tão bem, Átila. Tava indo tão bem, Átila. Aí não, errou feio, errou rude. Em várias guerras na Ásia, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. E era muito mais prático e muito mais barato comprar equipamento feito no Japão do que trazer de navio dos Estados Unidos. E aí o resultado, como o Daniel conta no ótimo How to Hide an Empire, a Honda
e principalmente a Toyota ganharam uma demanda constante do exército mais bem financiado do mundo, que exigia produtos dentro de um padrão de qualidade muito rigoroso, debaixo de um governo japonês que promovia desenvolvimento industrial e proteção de mercado. Mas assim, é só coincidência que o Japão, a economia japonesa, decolou depois da Segunda Guerra, né? Só coincidência, assim como a da Coreia do Sul e de Taiwan. É o mercado, é o livre mercado, tá? É o livre mercado. Deixa as crianças jogar, é o livre mercado. Com compra garantida, exigência de qualidade e proteção, viraram as marcas que viraram. Conclusão: em 2023, mais da metade dos carros elétricos do mundo estão na China. E agora quem faz a maior parte dos primeiros ônibus e caminhões elétricos dos Estados Unidos? A BYD. Além do desenvolvimento dos veículos, os chineses também partiram por um outro lado para o domínio da tecnologia de produção das baterias, que é o maior custo dos carros elétricos. A indústria chinesa domina a produção de eletrônicos na era onde a gente está cortando os fios de tudo e partindo para baterias em todo tipo de equipamento, não só os carros. E o lítio é um dos materiais mais indicados para uma bateria, porque é o metal mais leve da tabela periódica e um dos mais reativos. Ou seja, um dos que mais libera elétrons, energia, facilmente. O Elon Musk que gosta de lítio, né? Vide o golpe que eles deram na Bolívia em 2019. Tanto que baterias de lítio foram fundamentais para viabilizar de verdade os carros elétricos modernos. Elas pesam muito menos e podem guardar muito mais energia do que uma bateria de chumbo do mesmo volume, como a que o Gurgel e Itaipu usavam. Nossa, que carro, hein? Nossa senhora, o Brasil não tinha designer de carro, não tinha um designer de carro bom para olhar para isso aí e falar que, né, não tá legal, sabe? Isso mesmo, a China investiu por décadas em dominar extração, produção e aplicação de lítio. A China é a terceira maior produtora de lítio do mundo, as empresas chinesas têm participação em muitas minas de outros países que são mais produtores. Quase metade do lítio minerado no mundo é comprado pela China, que refina 80% do lítio do mundo, produz mais da metade das baterias de carros e quase 80% da capacidade energética em pilhas. O que garante que, com o mundo transitando para carros elétricos, se os seus carros elétricos futuros não forem feitos na China, o motor elétrico deles vai ser ou as baterias, ou os componentes das baterias, ou pelo menos o lítio desses componentes. Ah, mas os carros chineses são subsidiados, eles levam prejuízo para cada carro vendido. Mesmo com o subsídio, a projeção é que os carros chineses comecem a dar lucro nos próximos anos e com ou sem subsídio, como a base de fabricação do lítio, baterias, motores, é toda chinesa, não tem como fabricantes de carros de qualquer outro país fazer carros mais baratos do que os chineses que fazem os componentes que vão usar. Porque, né, como é bom o socialismo, né? Assim, tem uma parte que o socialismo é boa, mas tem uma outra parte que já tá dando ruim, né? Muitas empresas aqui na China, se eu não me engano, tem 46 marcas de carro elétrico. E já tem marca quebrando, porque tem muita gente que cria fábrica de carro elétrico aqui para pegar dinheiro do governo pelos subsídios, mas já sabendo que vai dar ruim. Isso aconteceu com o boom de bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica não, bicicleta de aluguel aqui na China. Teve várias empresas que abriram e depois tem vários vídeos de cemitério de bicicleta. Isso já está acontecendo com um carro elétrico. Tem vários vídeos aí de cemitério de carro elétrico. Tem até um carro que era Panda Car, um negócio assim. E tá lá um terreno baldio gigantesco, cheio de carro elétrico, cheio de pilha e degradando. Então, às vezes, né, o governo aqui ele não controla tantas coisas assim. Por isso que o seu carro ainda vai ser chinês. Você pode até fazer questão de comprar um carro fabricado em outro país, mas ele quase certamente vai ter componentes chineses ali dentro e certamente vai ser mais caro. Isso vale para eletrônicos, né? Basicamente qualquer eletrônico. Esse é o valor de se investir em pesquisa e tecnologia e da interação entre empresas e o Estado quando a gente quer fazer grandes mudanças. Porque a rede de abastecimento não surge sozinha ou só da demanda privada, pelo menos não em tempo hábil. Se você viu meu vídeo sobre as inconveniências de carros elétricos, você vai ver que carregadores rápidos custam uma fortuna e não são comercialmente viáveis em muitas regiões mais isoladas. Ah, mas eu aposto que quando começaram os carros a gasolina, todo mundo falava que capim não faltava para defender o cavalo. Então, pode até ser o caso.
Mas abastecimento foi um problema muito grande e as pessoas tinham que comprar combustível, e aí podia ser álcool, querosene, gasolina e mais um monte de coisa, onde desce. A Berta Benz, primeira pessoa a dirigir um carro a combustão no mundo, e o sobrenome Benz, parecido com o da marca, não é coincidência, achei que fosse. Precisava abastecer o seu carro com benzina, que é um solvente que ela comprava na farmácia, o que fez dessa farmácia alemã em Wiesloch o primeiro posto de abastecimento do mundo. A gente precisou de décadas para ter uma rede de refino e distribuição de combustíveis que você usa agora. E agora a gente precisa fazer o mesmo para carregadores elétricos. Não dá para contar com as baterias futuras, com mais autonomia, para vencer grandes distâncias. Não dá para contar com empresa. Mas tem um texto da Sabrina Fernandes, muito bom, explicando como que o carro elétrico não vai salvar o futuro. Porque o futuro deveria ser, de transporte coletivo. Então, esse deveria ser o foco, né? E não carros individuais elétricos. Porque mesmo o lítio tem um limite. E independente do limite que as baterias de lítio podem ter, não é como se a autonomia dos carros fosse crescer indefinidamente. Ainda quando a gente tiver novas tecnologias de baterias com muito mais capacidade, o que deve acontecer com os carros é o mesmo que já acontece com o nosso celular. Você já reparou que cada celular novo lançado, você ainda tem que carregar ele todo dia? Ou quase isso para a maioria dos modelos? Não, se for da Huawei, não precisa carregar todo dia. O meu Huawei, ele aguentava, porque agora eu uso iPhone, né? Mas o meu Huawei aguentava 3 dias de bateria tranquilo. Não é coincidência. Os fabricantes de celulares viram que os consumidores aceitam um formato de aparelho e essa frequência de carregamento diária. E aí, toda vez que a tecnologia de baterias fica melhor e o celular tem condições de armazenar mais energia, ao invés de fazerem um celular mais leve ou um celular com uma bateria que dura muito mais tempo, eles aproveitam para colocar mais processamento, telas mais brilhantes e outras funcionalidades que consomem mais energia. E com os carros deve acontecer a mesma coisa. Uma vez que a maioria dos consumidores chegarem numa autonomia aceitável, digamos, sei lá, 500 quilômetros para o carro de família que precisa pegar a estrada, a cada nova bateria que puder armazenar mais energia que aparecer, ao invés de aumentar a autonomia do carro, dá para colocar menos baterias e deixar o carro mais leve, mais potente, mais espaçoso, mais econômico ou mais barato. A capacidade dobrou, põe metade da bateria e reduz o preço, porque quem compra já aceitou carregar pelo menos uma vez por semana o seu carro ou fazer pelo menos uma parada na estrada. Ou seja, o que deve dar mais autonomia para os carros elétricos não é a capacidade de bateria deles, e sim a rede de abastecimento, a infraestrutura. Mas aí não dá para depender de empresa, né? Não dá para depender de empresa. Tem que ser o Estado criando isso ou pressionando as empresas para isso. Não é o seu carro que tem que resolver esse problema de infraestrutura, como não foi com o etanol. Uma lição que a gente está ignorando duramente no caso dos carros elétricos aqui no Brasil. Carros híbridos flex são um passo nessa direção e devem aparecer em pouco tempo, mas tem muito mais que a gente poderia e deveria fazer aqui. O Brasil já foi exemplo mundial de uso de um combustível que polui menos e emite menos gases de efeito estufa do que os derivados de petróleo. E agora a gente controla uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, que poderia gerar dividendos para investir na próxima transição para uma matriz energética mais limpa, usando mais energia eólica, solar, mais infraestrutura de distribuição de energia e veículos elétricos a bateria, que apesar de terem os problemas de poluírem também, como eu já falei no outro vídeo, ainda emitem menos gases de efeito estufa do que o próprio etanol. A gente foi proativo com o pró-álcool e lucramos com isso. Mas parece que agora vamos na direção contrária com carros elétricos. Muito mais dependentes do lucro do petróleo extraído como fonte de receita e com todo incentivo para continuar extraindo ainda mais carbono para jogar na atmosfera, enquanto as mudanças climáticas geram prejuízos insanos e insalubres, quando a gente podia estar liderando de novo o exemplo contrário. Se você gostou dessa conversa e quer outras como ela, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos. Obrigado, Átila. Se inscrevam no canal aí, galera que caiu de paraquedas na live, já deixa like, né? Para variar, esqueci de falar da like. Ai, sempre esqueço. Deixa like aí, senão vocês são fã do Professor Rock. E carro elétrico, assim, é legal, mas não é o futuro, né, gente? A gente tem que lutar por transporte público de qualidade. E tá visto o Átila Tamarindo. Tá visto o Átila Tamarindo. Cadê o Átila Tamarindo? Tchau, Átila Tamarindo. Dá like aí, gente.
Dá like aí, que senão vocês são fã do Professor Rock.